pessoal, questão de número 6 do capítulo 12 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Estamos no volume 2, é isso aí. Enquanto ainda rola algumas questões do volume 1, né, as últimas, né? Nós temos o seguinte. A distância entre dois eixos dianteiro e traseiro de um automóvel é de 3,05 metros. A massa do automóvel é de 1.360 kg e seu centro de gravidade está situado a 1,78 metros atrás do eixo dianteiro. Com o automóvel em terreno plano, determine o módulo da força exercida pelo solo sobre as rodas dianteiras. Isso na letra A. Supondo que as forças exercidas sobre as rodas dianteiras são iguais, ou seja, a força que atua sobre a roda dianteira esquerda é a mesma que atua sobre a dianteira direita. Então, nós temos o seguinte, ó, a distância entre os eixos aí, paralelos, né, das rodas dianteira e traseira, é de 3,05 metros. O centro de massa ali, ó, ele se encontra a uma distância, né, de 1,78 metros do eixo dianteiro. Né? É o eixo onde se encontra, né? Onde podemos considerar onde se encontra, né, a massa de todo o carro, né? Se a gente for considerá-lo como uma partícula. E aí nós vamos ter o seguinte, vamos ter que analisar em termos do torque em relação a esse carro. Então, nós temos aqui o prolongamento do carro. Essa linha aqui vai representar o prolongamento do carro. Onde nós temos aqui a posição do centro de massa do carro. Né? Isso é um eixo que conecta os dois eixos dianteiro e traseiro. Né? Então, nós temos o centro de massa e a posição traseira dos pneus e a posição dianteira dos pneus ao longo desse eixo. Então, nós temos a distância dos pneus dianteiros, né, ao centro de massa, né, em termos de linear, né, não da ponta do pneu até o centro de massa, mas sim do eixo, né, onde os pneus se encontram, de 1,78 metros. Então, a distância até o eixo traseiro seria de 3,05 menos 1,178, que nos dá 1,27 metros. Então, o centro de massa ele está mais próximo da traseira do nosso carro. Para calcular a força que atua sobre os pneus dianteiros, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar o comprimento. Vamos fazer o seguinte, em termos de torque, né? Então vamos considerar como se o eixo do carro girasse em torno dos pneus traseiros. Né? Então, qual é o torque exercido aqui pela força do solo sobre os pneus dianteiro, caso o carro girasse em torno do eixo traseiro dele? Então, nós temos o raio do braço de alavanca, né, do eixo traseiro até a ponta do eixo dianteiro, e o raio do centro de massa do nosso carro, né, da distância dele até o eixo traseiro. Então, temos esses dois vetores posições aqui, né, para o centro de massa e para o eixo onde se encontram os dois pneus dianteiros. Aí nós temos o seguinte, a força que o solo exerce sobre os pneus dianteiros é para cima, né? Que é a força normal, né? Que é dada pela superfície de contato entre o pneu e o chão. Então, temos duas delas, né? A uma distância R do eixo traseiro do carro. Né? Então, são duas forças. E nós temos a força peso, né? Do centro de massa. Então, nesse caso, nós considerando a rotação do torque, né? Que lembre-se que o torque é o produto vetorial entre a força e o braço de alavanca. Né? Então, essa rotação aqui seria no eixo positivo, perdão, essa rotação anti-horária seria no eixo positivo e a rotação horária seria no eixo negativo. Ou você pode fazer o seguinte, simplesmente considerar como sendo para cima o sentido positivo e para baixo o sentido negativo, né? Também vai funcionar. Então, nós temos o seguinte, pegando a definição do torque, né, o torque resultante, ele é a soma de todos os torques envolvidos, né, o torque 1, 2 e 3, porque nós temos o torque sobre os dois pneus dianteiros e o torque exercido pela força pelo peso do centro de massa.
Como o sistema está em equilíbrio, já que é um capítulo sobre equilíbrio, então isso significa que a resultante é nula. E a resultante dessa força também é nula. Não está havendo aceleração e nem está havendo torque resultante aqui nesse sistema. Então, o torque resultante é zero. Então, significa que a soma de todos esses torques tem que ser zero. Então, nós temos o torque do primeiro pneu, o torque do segundo pneu, né, todos os dois dianteiros, o direito e o esquerdo dianteiro, menos a força peso, né, do centro de massa, vezes a sua distância do eixo traseiro. Então, temos isso daqui. Colocando em evidência, né, quer dizer, na verdade, temos dois termos iguais, né? Podemos somar, então vamos ter duas vezes esse torque e coloca aqui separados na nossa igualdade. Então, nós temos que duas vezes esse torque vai ser igual ao torque do centro de massa. Isolando a força que o chão exerce sobre os pneus, nós vamos ter então que ela depende do peso do carro, mg, vezes a distância que o centro de massa se encontra do eixo traseiro, pois estamos tomando ele como referência, sobre duas vezes a distância do eixo dianteiro até o eixo traseiro. Então, não é esse 1,78, tá? É a distância entre os dois eixos, né? Que é de 3,05 metros. Então, substitui os valores. A massa do carro, 1.360 kg, G é a gravidade, 9,8. A distância do centro de massa ao eixo traseiro é de 1,27 metros, sobre duas vezes a distância entre os dois eixos. Isso vai nos dar uma força de 2.774,8 newtons em cada um dos pneus dianteiros, tanto o esquerdo quanto o direito. Na letra B, a gente faz a mesma coisa, só que agora tomando como referência o eixo dianteiro. Então, para calcular em relação ao eixo traseiro, a gente toma como referência agora a rotação no eixo dianteiro. Então, essa força aqui eu posso translandar para cá. E, no final das contas, vamos ficar com isso daqui, né? Já que a força exercida pelo chão sobre os dois pneus traseiros é a mesma, né? E pelos pneus em relação ao chão também, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. Nós pegamos a mesma linha de raciocínio, o torque resultante vai ser nulo, né? Porque não está tendo rotação aqui. E nós ficamos com duas vezes o torque sobre o pneu, menos a força peso, menos o torque do centro de massa do veículo. Aí, separamos eles da igualdade e isolamos a nossa força. Então, nós temos a mesma expressão, não é? Só que se liga no seguinte. A referência agora é o eixo dianteiro. Então, o torque aqui ó, da força-peso, que é o que está no numerador, isso aqui é o torque dela, né? FPR2. Então, esse torque aqui, é que eu poderia ter escrito, né? Mas ia ficar muita coisa e a tela não ia caber. Então, nós temos a massa vezes G, que é o peso do objeto, vezes a distância do centro de massa em relação agora ao eixo dianteiro, né? Porque na letra A a gente fez em relação ao eixo traseiro. Agora é entre o eixo dianteiro. E aí, esse R aqui não é mais 1,27 metros, porque isso aqui seria quando a gente estava considerando o eixo traseiro como referência. Mas agora é o eixo dianteiro. Então, a distância do centro de massa até o eixo dianteiro é 1,78 metros. Então, esse R aqui é 1,78 metros. Sobre duas vezes R1. E R1, né, independente de qual referência você encontra, é a distância entre os dois eixos, né? Então, é a mesma, 3,05. Então, substitui os valores. Né? A única grandeza que muda o valor é o R aqui no numerador, né? O nosso R2. Porque na letra A é em relação ao eixo, a distância do centro de massa ao eixo traseiro, e aqui é a distância do centro de massa ao eixo dianteiro. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que a força atuante sobre os dois pneus traseiros, em cada um deles, é de 3.889,2 newtons, o que é coerente, né? Já que o centro de massa do carro está mais próximo do eixo traseiro, é natural que a força exercida sobre os pneus traseiros seja maior que o dos pneus dianteiros, né? E é justamente o que acontece aqui, ó.
A força que o chão atua sobre os pneus dianteiros é menor que sobre os pneus traseiros. Consequentemente, pela lei da ação e reação, os pneus também exercem essa mesma força sobre o chão. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Espero que tenha ficado clara essa questão. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo para receber mais. E como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.